Vamos lá. Próxima matéria, presente simples. Nós aprendemos como fazer uma conjugação no formal, né? Que é o samnida, pimnida, para fazer uma pergunta com samnika e pimnika. São essas 4 regrinhas. Agora a gente vai aprender a terminação no presente simples, ou a gente pode chamar de presente polido. Tudo bem? Pode ser tanto um quanto o outro. Quando nós falamos sobre presente simples, presente polido, estamos falando especificamente do 6º nível de linguagem, o yo. Então, todos os nossos verbos, todos os nossos adjetivos vão terminar em yo. Tudo bem? Sempre. E aí a gente tem algumas regrinhas que precisam ser seguidas. E aí o presente simples já é um pouquinho mais complexo do que o formal, então é muita regrinha para vocês lembrarem, então tem que estudar bastante ele, beleza? E o mais importante, vocês precisam ter vocabulário de verbos, vocês precisam ter repertório, né? Não adianta saber as regras, mas não ter repertório para conjugar esses verbos. Então, vamos dividir primeiramente em 2, como sempre, com batim. 바침 있어요. Tem batim, né? 있어요 é o verbo ter. Então, tem batim. Quando tem batim, nós temos 2 regras. Quando a raiz do verbo, quando eu me refiro a verbo, me refiro também a adjetivo, terminar em a ou o. Iremos adicionar aio, certo? Quando a raiz do verbo, o que é raiz de um verbo? Raiz de um verbo, a gente tem um verbo, nós já sabemos que o infinitivo de um verbo, eu vejo que é um infinitivo quando termina em da. Quando eu tiro esse da, o que sobra é a raiz do verbo, tudo bem? E isso, nesse caso aqui, é só uma sílaba, mas poderiam ser outras inúmeras sílabas, tá? Por exemplo, nessa aqui, 재밌다. Quando eu tiro o meu da, 재미 é a raiz do meu verbo, certo? Então, quando eu falo especificamente sobre quando a raiz terminar em batim, e além de terminar em batim, terminar em o ou a, eu vou adicionar aio. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer com o meu verbo, com o meu adjetivo, é sempre tirar esse a, esse da, tá? E aí, sardar significa viver ou morar em algum lugar. E 재밌다 é um adjetivo, ser divertido. Vou colocar outro adjetivo aqui. Só que 재밌다 não é um adjetivo que termina nem em o nem em a, né? Detalhes. Esse aqui a gente vai colocar lá depois, tá? Depois a gente volta para ele. Sarda. Nossa, eu sou péssima para verbos com batim. Sarda. Nós temos arda, que é saber. Vou inventar um verbo com o, só para mostrar que tem como você fazer isso. Bordar. Nordar. Não preciso inventar. Nordar. Nordar significa brincar. E aí, então, vou tirar o meu da. E tudo que sobra é a raiz do meu verbo. Certo? Então, fica... Sardar vai ficar sar. Tem batim? Tem. Termina com o ou com a?
termina. Então, as duas condições que eu preciso para conjugar com ayo, eu tenho. Então, eu vou adicionar ayo. Sarda conjugado vira sarayo. Arda, mesma coisa. Tenho batim e termina em a. Posso adicionar ayo. Então, arda vira arayo. Norda fica nor. Termina em o ou a. Termina em o. Tem batim? Tem batim. Vou adicionar ayo. Norda vira norayo. Certo? Então, precisa terminar em batim e precisa terminar em o ou a. Agora, continuando falando sobre terminando em batim. Quando a raiz do verbo não terminar nem em a e nem em o, adicionamos oyo. Quando ela não termina nem em a e nem em o, a gente adiciona ayo, oyo. Deixa assim. Aí. Então, ele precisa ter batim, mas a última vogal não pode ser nem a e nem o. Se não for nenhum dos dois, eu posso colocar oyo. Exemplos. 먹다, 재미있다, 없다. Não, vou colocar outro que eu quero com outras vogais. O, I, esse aqui também é I. O, o tá, sorrir. Tá bom, esses três. 먹다, comer. 재밌다, ser divertido. 웃다, sorrir. Vou tirar ele do meu infinitivo. Para eu tirar ele do infinitivo, eu tiro o da. Tudo que resta é minha raiz do verbo. Então, 먹다. Vai ficar 먹. Tem batim? Tem batim? Termina em o ou a? Não. Então, eu adiciono oyo. 먹다 vira 먹어요. 재밌다. Tirei o meu da. 재밌 é a minha raiz do verbo. Termina em batim? Termina em batim. Termina com o ou a? Não. Então, vou adicionar oyo. 재밌다 vira 재미있어요. Por isso que esse 있어요 aqui, ó, o infinitivo é 있다. 있어요 sozinho, né, que significa ter, batim. Então, 있어요 vem do 있다. É conjugado da mesma forma. 웃다. Tirei o meu da. Termina em batim? Termina em S, com som de T. Termina em o ou a? Não. Então, adiciono oyo. 써요. Uma coisa importante, vocês não podem confundir mais o com o, tá? Muito aluno tem essa confusão, e aí quando tem lá 먹다, ele olha e fala, ah, termina em o, vou colocar a. Não termina em o, termina em o, tá? Vocês precisam ter na mente de vocês as vogais, já mais do que prontas, beleza? Então, com batim é fácil, porque são só essas duas regras. Se termina em o ou a,
aio. Se não termina nem em o nem em a, oio. Mas tem que terminar em batim para seguir essas duas regras. Beleza? Agora, falando sobre sem batim. Patim, opsoyo. Opsoyo, não ter. Então, não tem batim. Quando não tem batim, quando o verbo e o adjetivo não terminam em batim, já é um pouquinho mais chatinho, tá? Porque tem algumas exceções ali. Então, vamos começar pelo básico. Quando a raiz do meu verbo terminar em a ou o, eu vou adicionar io. Normal, igual aqui em cima, né? Se termina em a ou o, adiciono io. Só que cada e podar. Cada significa ir e podar significa ver. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço, eu vou tirar do infinitivo. Vou tirar os meus verbos. Eita! Vou tirar os meus verbos do infinitivo. Pronto, tirei. Aí eu vou observar. Termina em o ou a? Termina em batim? Não. Termina em a? Termina. Então, eu sei que eu vou adicionar io. Só que, quando eu olho para o meu verbo, cada, não tem nada me impedindo. Ele já termina em a ali, não tem um batim. Né? Se tivesse um batim, eu adicionava a ali e ficaria fluido. Caralho. Eu inventei, tá? Não existe caralho. Mas não tem. Então, se eu adicionar outro io, vai ficar muito repetitivo. Ka-io, ka-io. É mais fácil eu não repetir. Então, quando já termina em batim, quando termina sem batim e já tem esse a, eu não repito. Eu só coloco o io, kaio. Então, kada, kaio. Quando termina em o e eu for adicionar io, a pronúncia ficaria poaio, poaio, poaio. Só que a gente já existe esse som no coreano, poaio, que é o wa, que é a junção do o com a. Wa. Então, o que a gente faz quando termina em o e não tem batim? A gente junta os dois. Poaio. Para não precisar ficar falando poaio. Aí vira poa. Poaio. Tudo bem? Isso vai acontecer com os opostos. Como assim opostos? Eu falei que se termina em a ou o, io. O oposto de a é o, né? Com o narizinho ao contrário. E o oposto do o é u. Então, quando terminar em o ou u, a gente vai adicionar oio. E vai ser a mesma regra. Por exemplo, só dá e com u. Peudar. Só dá é ficar em pé. Peudar é aprender. Primeira coisa que eu vou fazer, tirar o da. Tirei o da aqui, tirei o da aqui. Só dá. Já termina em o. Então, ficaria repetitivo eu falar sóio. Então, eu não repito esse o, só falo sóio. Mesmo esquema do K, né? Só que agora é ao contrário. E o peudar é a mesma coisa. Ficou pu. Se eu vou adicionar oio, vai ficar pu-oio, pu-oio. E existe essa palavra no coreano, que é o wo, que é a junção do u com o. Wo. Então, ao invés de eu falar pu-oio, eu junto e falo pu-oio. Não só na fala, a escrita é desse jeito também, tá? Podar vira poio na escrita e na fala. Peudar vira peuoio na escrita e na fala. Beleza? Tá, mas e aí? E o que sobrou?
E o restante? Quando termina em I, aí entra as exceções, tá? Que eu falei para vocês. Só existe exceção quando não termina em batim, quando a raiz do verbo não termina em batim, tá? Isso aqui é só essas duas regras e boa. Quando não termina em batim, nós temos duas exceções, que é quando a raiz do meu verbo terminar em I, ele vai virar yoyo. Por exemplo, mashida, que é beber, eu tiro esse, além de eu tirar o da, eu tiro o I. E aí eu coloco yo. Porque ficaria mashi oyo, né? I com O. E aí acabaram colocando yo, mashoyo. Na escrita e na fala. É tudo na escrita e na fala, tá? Karuchida, que é ensinar. Tiro o meu da, vai ficar karuchi. E aí vou adicionar, tiro o I e adiciono yoyo. choyo. E por último, quando terminar em E ou E, qualquer um dos dois Es, nós só vamos adicionar yo. Por exemplo, me dá, que é carregar, vai ficar me yo. Eu tiro da, só tiro da. Tiro aqui, tiro da. Então, só adiciono o yo. Não mexo na raiz quando termina em E. Certo? Muitas e muitas regrinhas. Precisa lembrar, precisa decorar. Vocês viram que às vezes falta, né? Às vezes, nossa, qual que é o verbo? Um verbo. É normal. Mas vocês precisam ter pelo menos um exemplo na cabeça de vocês de cada. Beleza? E por último, nós temos a exceção que a gente já viu no módulo 1, que são verbos terminados com radá. A gente viu lá no módulo 1 que radá vira reo. A gente já tinha visto isso. E vimos também que existem alguns substantivos que quando a gente junta com o radá, ele vira verbo, né? Um que todo mundo lembra é o kombu, que é estudo. Quando eu junto com o radá, vira estudar. Então, kombu radá é o meu verbo. E toda vez que termina com radá, eu vou conjugar para reo. E aqui é muito importante. Por quê? A maioria de vocês, assim que olha, vê que termina em dá, vocês já vão cortando o dá. Olha para ver se termina com radá. Se terminar com radá, ele vira reo. Se só tiver dá, aí vocês podem cortar. Beleza? Então, todos os verbos e adjetivos que terminar com radá vai virar reo. Só lembrando vocês, tá? Porque essa regra a gente já viu. Totokada, que é ser inteligente, vai virar totokeo. Narshi. Nossa, fugiu. E fugiu. Tontonreo. Tontonradá. Quer ser gordo. Tontonreo. Conjuguei. Tá? Para que é importante os meus infinitivos? Ficar em pé, aprender. Eles não são relevantes para a gente numa frase. Eu não vou falar eu ficar de pé. Eu falo eu fico em pé. E para isso eu conjugo. Então, não vou falar só da, eu vou falar só eu, já conjugado. Mas ele é importante, primeiro, porque eu preciso saber os meus infinitivos, porque agora vocês já têm duas formas de conjugação. Por exemplo, eu preciso saber que podar significa ver, porque eu posso encontrar ele conjugado como pomnida, que é o formal, como poayo, que é o polido.
Para eu fazer essa transição de daqui para cá e daqui para cá, é fácil, né? Porque eu tô vendo que ele é um infinitivo. Mas digamos que vocês não saibam, não lembrem, não saibam que podar, só tem esses aqui. E eu falo, esse verbo aqui, como que ele fica conjugado no polido? Ó, eles são totalmente diferentes. Vocês precisam lembrar de fazer o caminho inverso. Tiro o nida, termina em pô. Se termina em pô, é por causa que tem um dá ali, tá? Então, vocês precisam saber o infinitivo dos verbos. Vocês precisam, tá? É importante. E aí, só lembrando pra gente encerrar, de dois verbos que são irregulares, que a gente... Não, eles são regulares, mas eles têm regra própria quando a gente fala de presente simples, né? A gente viu o idá, que é o verbo ser, e o anidá, que é o verbo não ser, no módulo 1. E aí, no formal, eles ficam normais. Imnidá, né, segue a regrinha de sem batim. E animnidá também segue a regra de sem batim. Mas, quando eles estão no presente simples, no presente polido, que é essa terminação que a gente está vendo, eles não seguem nenhuma dessas regras. O idá não vai ficar ioiô, né? Tira o i, tira o, vira ió. Ele vai ficar ieo para quando termina com batim e ieiô para quando termina sem batim. Anidá não vai ficar anioio, vai ficar anieo. Então, precisa lembrar que esses dois seguem regras próprias, certo?